sem mais delongas, por que não começar perguntando para vocês dois, na verdade, sugerindo, melhor dizendo, que a gente olhe um pouquinho para trás e perceba, André e Léo, que a gente escapou por muito pouco de um golpe de Estado. Parece que faz muito tempo, mas não faz nem 6 meses, foi por um triz. E a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro estão a todo vapor. E nesse contexto, eu queria perguntar para vocês, a começar, quão perto de fato estivemos, na opinião de vocês, e o que vocês extraíram num grau mais simbólico sobre o que aquilo representou, olhando adiante, porque a gente não começa... Quem quer começar aqui? Vou abrir para os dois. Então, André. Deixa o Léo começar. Não, sei conversinha de comadre aqui, porra. Vamos lá. Então, Léo, por que não? Vamos, na sua opinião, o que você extraiu? Qual foi o simbolismo daquela data que acho que entra na infâmia da nossa democracia? Você está dizendo mais especificamente do 8 de setembro? 8 de janeiro. 8 de janeiro, exatamente. Eu fiz um tweet sobre isso, exatamente, no sentido de que a gente não pode flertar com esse tipo de coisa, né? A gente não pode flertar com autoritarismo, com qualquer coisa mais próxima que a gente tenha de um golpe de Estado. Então, quando aconteceu, no dia seguinte, eu fui e condenei os ataques, né? Fica numa discussão de se tinha infiltrado ou se não tinha infiltrado. O problema é que, a partir do momento que acontece isso, a gente passa a deixar as discussões mais importantes, que é o que a gente vai ter aqui ao longo do programa, de lado. Quando você está falando de se teve ou não um golpe de Estado, se as urnas ou não são verdadeiras, a gente fica... a gente não está falando de reforma tributária, a gente não está falando de reforma administrativa, a gente não está falando de crescimento econômico, a gente está discutindo sempre ruído atrás de ruído. E esse é um dos motivos pelo qual o Brasil é um dos países que menos tem crescido aí nas últimas décadas, porque a gente esquece a agenda prioritária enquanto a gente fica debatendo sempre ruído. Isso aí, acho que todo mundo aqui vai subscrever, principalmente nós três, mas eu já vou emendar aqui, passando a bola para você, André, que de acordo com o Financial Times, uma matéria que saiu essa semana, o governo americano pressionou os militares brasileiros no sentido de evitar um golpe, né? Isso, na sua opinião, é legítimo ou é atentar contra a nossa soberania nacional? Bom, na verdade, eu acho que é o que os Estados Unidos sempre fizeram, né? Eles são a potência hegemônica, são a polícia do mundo e eles, então, se veem no direito de... eu não vou chamar nesse caso de interferir, mas de oferecer ali o que seria o lastro deles, no sentido de fortalecer determinadas forças. Isso, quem estuda a história da CIA, quem estuda a história do Departamento de Estado americano sabe que eles fazem esse papel de fortalecer determinados grupos em determinadas sociedades em que eles têm menos inserção. E na história do Brasil isso não é novidade. Então, nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro representava um conjunto de forças que não se alinham à agenda do Biden, nesse sentido, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento, a questão ambiental e a aliança com a União Europeia. Então fazia todo sentido, né, dar esse lastro ao Lula, mas eu não sei em que medida isso foi algo no sentido de uma ameaça ou um exercício de força. Eu acho que nesse ponto se manifestou como uma diplomacia historicamente do tipo que os Estados Unidos faz.